Rapaz, é o seguinte, pra mim, só tem 3 estádios possíveis pra gente discutir aqui. O resto é gué, balela, nhenhenhen. Nhenhenhen é um belo termo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like. Se quiser deixar o dislike também, não tem problema nenhum. O que interessa é o quê? É engajar, é participar. E ó, polêmicas vazias voltando às origens, discussão de bar. Mas aqui no Brasil essa discussão, e o polêmicas vazias fala para o Brasil, né? Essa discussão seria até rápida. Porque assim, qual é o estádio mais foda do futebol mundial, mais icônico, o melhor estádio do mundo? O brasileiro tende a dizer, num primeiro momento, é o Maracanã. Mas se você for hoje mergulhar muito na discussão, o cara vai, como muitos times gigantescos têm suas próprias casas, assim, por exemplo, o torcedor do Palmeiras tende a falar que, putz, é o Allianz, por mais que a história do estádio ainda seja curtinha. O torcedor do Corinthians vai falar que é o Química Arena, né? O torcedor do Cruzeiro e do Atlético fatalmente vão puxar para falar, não, mas o Mineirão tem momentos icônicos. Tal. Então, tipo assim, essa unanimidade do Maracanã no futebol brasileiro, hoje eu tenho alguma dúvida se é de fato tão automático assim, né? Porque tá cada vez mais ligado aos clubes do Rio de Janeiro, com essa questão de final da Libertadores em jogo único e circulando pela América do Sul. Você vai ter menos decisões desse tamanho por aqui e espalhadas em estádios pelo Brasil e tal. A seleção brasileira, assim, não dá mais para falar que o Maracanã é a casa da seleção brasileira. Então, a coisa acho que se dispersou um pouco. E a molecada tem uma geração inteira que assiste muito jogo de campeonato europeu e, putz, fica olhando ali Stamford Bridge, Old Trafford, e Camp Nou, e Santiago Bernabéu, e Allianz Arena, do Bayern de Munique, e fica, caraca, eu queria muito conhecer esses estádios e tal. Então, na cabeça dessa galera, o que tá distante e o que é muito massacrante ali na TV, tá toda hora batendo e tal, com um glamour danado, isso vai dando no imaginário das pessoas um desejo que talvez seja até maior do que conhecer o Maracanã, por exemplo. Como o Maracanã tá ali mais pertinho pra galera de São Paulo, do Rio, de Minas e tal, talvez isso não seja um grande sonho da vida. Já foi meu, já foi de muito amigo meu, eu nasci em Fortaleza e tal, então assim, a primeira vez que eu pisei no Maracanã foi de fato muito arrepiante e tudo, mas imagino que hoje seja a sensação quando eu pisar num jogo no Santiago Bernabéu, ou quando eu pisar num jogo no estádio do Liverpool, né, ou em La Bombonera, que a gente também assistiu muito. Então, viraram quase que pontos simbólicos na cabeça do fã de futebol. Então, eu tenho a impressão que hoje, esse simbolismo, essa coisa icônica, ela não pertence só ao Maracanã para o brasileiro. E aí, aqui, a gente vai tentar ser mais racional, porque é claro que, para mim, nós todos temos muito mais lembranças do Maracanã do que de outros estádios. E por que eu falei que só tem 3 estádios aqui que eu acho que vale essa discussão? Porque são estádios que não são ligados diretamente a um clube. Vai falar, putz, La Bombonera é um estádio absurdo. Mas assim, ele é muito ligado, ele é intimamente ligado ao Boca. Ele é um estádio que, putz, vale a pena conhecer, é um dos pontos turísticos mais visitados de Buenos Aires e tal, mas ele é muito ligado ao Boca. Então, assim, é difícil achar que, putz, esse é o grande estádio do futebol mundial, um estádio que se resume muito a uma camisa. E óbvio que outros momentos enormes já estiveram lá, inclusive final de Libertadores, tá? O Santos foi campeão de Libertadores lá e por aí vai. A seleção argentina joga pouco lá, né? A casa da seleção argentina é o Monumental de Núñez, que é muito ligado ao River Plate. Aí você vai para a Europa, você vai ver, putz, Santiago Bernabéu é o estádio do maior campeão de Liga dos Campeões da Europa, um estádio que também já recebeu jogos internacionais de todos os tipos que você imaginar, mas é intimamente ligado ao Real. A pessoa que tem antipatia ao Real Madrid, que não gosta do Real, vai ser difícil ela aceitar que ali é a casa do jogo, que é o estádio mais icônico do futebol. Por mais que você veja aquele estádio, talvez tenha o desejo de conhecê-lo semanalmente. A mesma coisa vale para o Camp Nou, que hoje é o maior estádio da Europa. Isso tem um peso importante. No século XXI é um estádio que viveu momentos maravilhosos, né? Gigantescos. É um estádio que já recebeu 2 finais de Champions, por exemplo. É um estádio que abrigou no século XXI caras como o Ronaldinho e o Messi, e o Barcelona, que eu defendo ser a grande marca do século XXI por mudanças estruturais quase no jeito de jogar futebol, é a casa do Barcelona. Também você vai dizer isso para um torcedor do Real Madrid, o cara não vai aceitar nunca que ali é o estádio mais icônico do futebol mundial e tal, porque existe uma vida pregressa também no século XX, onde o Barcelona tinha um outro peso, tinha um outro tamanho, outros momentos. O estádio do Liverpool é muito emblemático, o fato de todo mundo que vai entrando no campo tocar no símbolo lá em Anfield, tudo isso dá um peso pro estádio, cria nele uma alma quase mística ali de um lugar que tem um poder
como por exemplo o Old Trafford, que tem para mim o nome de estádio mais legal do mundo, né? Teatro dos Sonhos. Isso é maravilhoso. E você vai sendo massacrado com isso, é o Teatro dos Sonhos, o Teatro dos Sonhos, o Teatro dos Sonhos. Você fala, pô, um dia eu preciso estar nesse lugar. Então assim, para quem é fã de futebol, hoje é impossível falar, cara, você tem um sonho de conhecer quais estádios. Você vai falar esses aí. Talvez você fale o Maracanã também. Talvez você fale La Bombonera. Mas esses europeus não tem como. E isso é uma realidade que veio para ficar. Né? É o grande palco do futebol mundial já tem um tempo, porque as grandes coisas acontecem lá. Infelizmente. Então esses estádios estão ganhando história ano após ano. E talvez o Maracanã, talvez La Bombonera esteja um pouco mais estagnado. O auge desses estádios talvez tenha passado. E de outros que a gente está falando aí, eles continuam, né? O Santiago Bernabéu vai seguir vivendo momentos épicos, mundialmente falando. O Camp Nou a mesma coisa, a Anfield a mesma coisa, o Old Trafford a mesma coisa e vários outros, né? Enfim, nesse ponto é cruel a comparação, por isso que a gente precisa tentar ser racional aqui e entender contexto. Você quer um estádio que é muito grande e dos três que eu falei é um deles aqui para falar da coisa icônica do jogo, o Estádio Azteca. Tem um dos nomes também mais legais de estádio do mundo, né? Tentaram mudar, inclusive, lá quando a Televisa comprou o Estádio Azteca, ele tentou mudar, botou o nome de um executivo lá da empresa, a população ficou puta e voltou para o Estádio Azteca. Esse nome é maravilhoso. O Estádio Azteca recebeu 2 finais de Copa, que é uma coisa rara, né? O Maracanã também recebeu 2 finais de Copa. O Estádio Azteca, ele é recordista de jogos em Copa. Nenhum estádio recebeu tantos jogos de Copa do Mundo. São 19. Cara, é coisa pra caramba. Então, assim, isso de fato tem um peso no imaginário das pessoas muito grande. E duas das melhores Copas da história aconteceram no México e passaram fundamentalmente pelo Estádio Azteca. A Copa de 1970, talvez tenha visto a grande final de Copa do Mundo de todos os tempos, Brasil e Itália, e a final de 86 com a consagração do Maradona, a Copa do Maradona. Então, assim, em 86 e em 70, se você somar, o Estádio Azteca, ele é o recordista não só de jogos no geral, como é o recordista de jogos em uma só edição de Copa. É o estádio que mais recebeu jogos em uma só edição de Copa do Mundo. Então, é um estádio muito importante, mas está num mercado que é menos relevante, que é o futebol mexicano. Então, assim, é muito difícil você cravar, né, uma seleção que tem pouca tradição. Então, jogos internacionais, fora a Copa do Mundo, a coisa é um pouquinho mais diluída ali e tal. Mas é um estádio muito grande e muito importante. Tão importante que em 2005 ele foi o primeiro estádio a receber um jogo de NFL, de futebol americano, fora dos Estados Unidos. Para você ver a relevância desse estádio. E aí sobram outros 2 que não pertencem a clube nenhum, que não estão agregados ou abraçados com um só clube, como esses estádios icônicos para você falar, putz, cara, se eu penso em futebol, eu penso automaticamente nesses estádios. Maracanã e o Wembley. Não tem muito pra onde correr. O Maracanã com a vida mais nova, né? O Maracanã inaugurado ali para a Copa de 50 e o Wembley lá em 1923. Então, assim, quando o Maracanã nasce, o Wembley já tinha 30 anos quase de história. 30 anos de uma história em que a Inglaterra ainda era vista como os donos do jogo, os criadores do jogo, né? A competição mais antiga do futebol mundial. Então, era uma tradição já gigantesca. E o estádio Wembley tem esse caráter do ser guardado para grandes momentos, né? Ou para semifinal e final de FA Cup, ou para a final da Copa da Liga, ou para jogos da seleção inglesa, ou para finais de Champions, ou finais de competições internacionais. Inclusive, o Wembley é o recordista de finais de Champions. São 7. Isso, para uma época em que a gente considera que a Champions é a competição de clubes mais importante do mundo, o Wembley é o estádio que mais recebeu essas finais. Então envolve muitas torcidas, envolve muita audiência envolvida ali. É o estádio, por exemplo, e aí não tem nada a ver com futebol, mas é uma curiosidade para você ver a importância da parada, que mais recebeu shows do Michael Jackson. O cara teve lá 15 vezes. É uma parada surreal, né? Óbvio que o Maracanã já recebeu o Papa, o Frank Sinatra, enfim, festivais gigantescos e tal. Mas o Wembley foi palco do Live Aid em 1985, que é até hoje uma das maiores apresentações da história da música mundial, né? Que é um show icônico lá do Queen, inclusive tá no filme, pra você entender. E aí, assim, o Maracanã é símbolo de um Rio de Janeiro que é símbolo de brasilidade, ao passo que o Wembley tá em Londres, uma das capitais mais importantes do planeta, símbolo da Inglaterra, que é uma das maiores economias do mundo e uma potência. Então, assim, é uma disputa absurda. Em termos de jogos, de finais icônicas, a gente tá falando de novo, o Wembley, uma final de Copa, 2 finais de Euro, uma final olímpica e 7 finais de Champions. Então a gente tem pelo menos aí, assim, por baixo, 11 jogos de um caráter bizarro. Isso sem contar que antes de 1950, quando não existia o Maracanã aí, a gente tá falando de momentos em que todo mundo meio que tinha que ir ao Wembley para ser batizado.
para falar, putz, tô aqui, tô na casa do futebol, como o estádio é conhecido, que é um nome muito forte, né? É um nome um pouco arrogante pro inglês, mas é o que é, não tem muito ponto de correr. E aí você vê, por exemplo, a Inglaterra demorou anos para perder uma vez lá, foi perder para a Hungria, né, antes da Copa de 54, porque meio que os campeões olímpicos ou as grandes seleções tinham que passar por lá para receber o abraço, o afago, o ok da Inglaterra. Aí você fala, mas que loucura, né? A Inglaterra só tem um título de Copa do Mundo, por que tem essa marra toda? Mas a gente tá falando de uma construção que ainda não passava pela Copa, né? A Copa foi ganhando relevância ali a partir dos anos 50 e tal, e foi ficando de fato um negócio, opa, isso aqui é importante, até que a Inglaterra ganha em 66. Quando a Inglaterra ganha em 66, o Brasil já tinha 2 Copas, o Brasil já tinha recebido uma final de Copa muito icônica, que é a final de 1950, né, que é considerado um dos grandes traumas. Tá? A partir de 50, o Maracanã se coloca aí nessa briga de jogos icônicos. Recebeu 2 finais de Copa do Mundo, 50 e 2014. 2 finalíssimas de Libertadores. E aí, como o sistema é diferente, por que eu falo finalíssimas? Porque Fluminense e LDU, o jogo final é lá. Os outros acabou sendo fora, né? A finalíssima pro Flamengo, por exemplo, não foi no Maracanã, né? A finalíssima, o Santos não jogava a final da Libertadores no Maracanã, mas jogava a do Mundial de Clubes. E aí a gente tem um ponto importante, né? São 3 finais de Mundial, por exemplo, né? As finais do Santos e a final do Campeonato Mundial em 2000. Então você tem muitos jogos emblemáticos. Você quer ir para a conta pura e simples? Você tem 11 finais icônicas e históricas em Wembley e 10 finais icônicas e históricas no Maracanã. É óbvio que aí, por exemplo, tem final de Brasileiro, tem final de Copa do Brasil, tem final de Sul-Americana, né? Só que o Wembley, nesse ponto, ele é mais guardado e aí acaba que não banaliza jogo qualquer. Não tem jogo de estadual, não tem jogo do campeonato inglês, não vai ter jogo de uma finalzinha qualquer e tal. O Maracanã já acaba que recebe finais de todo tipo, né? Vai ter a final de Copa do Brasil, vai ter final de Sul-Americana, vai ter final de Carioca, vai ter final de Pan-Americano, vai ter final de Campeonato Brasileiro, enfim, vão ter N finais aqui. Só que acaba que isso tem uma relevância imaginária mundial menor do que o que a gente está discutindo aqui, né? Então o que a gente bota na conta são 2 finais de Copa, 2 finais de Copa América, 1 final olímpica, 3 finais de Mundial Interclubes ou Intercontinental e 2 finalíssimas de Libertadores. No sistema atual, com um jogo só, uma, né? Que foi a final de 2020, mas eu tô colocando aqui a finalíssima lá entre Fluminense e LDU. Então, se a gente for na conta aqui, a gente tá falando de 11 para o Wembley, 10 para o Maracanã. E se eu for botar as finais de FA Cup, de Copa da Liga e tal, aí vai ficar covardia, do mesmo jeito que se eu botar as finais de Brasileiro, final de Copa do Brasil, final de Carioca e tal, não vai valer. Então, racionalmente falando, a minha impressão é de que o estádio icônico do futebol, ele é o Wembley. Mas o Maracanã fica ali muito próximo, por quê? Porque foi durante um tempo associado a esse DNA brasileiro, à seleção brasileira, e aí são 5 títulos de Copa do Mundo, então fica ali como se fosse o espírito do futebol brasileiro, mas é uma coisa que não é tangível, né? É uma sensação, e óbvio que pra gente que tá próximo, essa sensação pesa mais. Eu não sei se isso pesa tanto pro europeu e tal, que sim, o Maracanã é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro, mas muito menos do que poderia. A gente tá falando de um destino turístico que tem um potencial gigante, mas é menor do que, por exemplo, a França, do que a própria Inglaterra e tal. Assim, às vezes nem dá essa impressão, né? Mas Paris recebe muito mais turístico que o Brasil inteiro, né? Londres a mesma coisa e tal. Então a gente tá falando de situações aqui, quem pisa em Londres, o cara quer passar por Wembley. Do mesmo jeito que quem pisa no Rio de Janeiro quer dar uma passada ali no Maracanã, que tem uns takes de imagem muito simbólicos, né? Com o Cristo Redentor abençoando ali o Maracanã, tudo isso pesa muito, as pessoas tatuam o Maracanã, do mesmo jeito que tatuam o arco de Wembley e tal, então são estádios muito emblemáticos. Mas por uma questão, e aí é triste, né? Assim, mercadológica, de imaginário, de tradição, de várias questões, racionalmente falando, eu acho que esse título ainda fica com o estádio de Wembley, que hoje é maior que o Maracanã, né? Bastante coisa, inclusive os dois sofreram intervenções muito abruptas, né? Que foram muito sensíveis, mudaram muito da estrutura. O Wembley mudou basicamente tudo, o Maracanã quase todo, pelo menos internamente, foi completamente reformulado, lá de fora ainda foi respeitado alguma coisa, o Wembley também ficam os arcos e tal, mas tem uma mudança por completa, é uma questão de modernidade, não tem pra onde correr. Então, assim, se eu for olhar pra frente, a tendência ainda do jeito que o mercado do futebol tá indo é que estádios europeus se tornem ainda mais icônicos e emblemáticos do que estádios sul-americanos. É uma pena, mas a gente tá meio que refém, não tem muito o que fazer, né? E aí eu queria entender se você concorda ou discorda nos comentários. De novo, eu tentei ser o mais racional possível aqui, mas é duro, sim, é duro. É duro e é triste a gente constatar que os nossos palcos acabam ficando com menos holofotes por uma questão que eu não sei quando vai mudar. Se vai mudar. Acho difícil.